traders, daqui é o vosso Boy Creators. E no vídeo de hoje eu estarei a dar aos manos uma ajuda para entender estrutura. Porque não só na minha comunidade, claro, na minha comunidade não tem esse problema, né? Porque eu explico muito bem sobre estrutura. Mas eu vejo muitos traders hoje em dia, eles não têm um bom entendimento a respeito de estrutura. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar, não é, mais ou menos como uma estrutura é formada, ok? E vou usar duas lógicas: Smart Money Logics e Price Action Logics. Vou começar pela Price Action porque é a mais simples. Quando nós falamos de estrutura, nós temos duas coisas que temos que levar em consideração. Primeira coisa, continuidade. Segunda coisa, reversão, ok? Essas são as duas maneiras que o mercado tende a se mover: ou continuidade da tendência anterior ou reversão. Então vamos para o chart que é para pegar mais detalhes, ok? Bem, mano, vou começar com exemplos básicos, né? Que é desenhar simplesmente como a estrutura é formada de acordo com a price action, né? High, lows, high, lows, high, lows, high, lows, high, oi, low, high, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para ficar na água, ok? Good. Mas antes disso, né, eu vou mostrar aqui uma outra coisa. Quero que vocês prestem atenção. E é, se calhar, o que vos falta, né? De certa forma. Eu vou pegar meu pips daqui para aqui. Alright. Presta atenção em algo, ok? Sempre que o mercado se move, não é? Esse é o básico. O mercado, as tendências, as continuidades, as reversões, tudo no mercado, não é? Ele é construído por quê? Highs e lows, ok? Quando o mercado vai construir estrutura, ele faz um alto mais alto, depois um baixo mais alto, um alto mais alto, depois um baixo mais alto, e assim consecutivamente. Mas o que vocês não têm em mente é que cada ponto estrutural ela é uma range operacional. Como assim, Krat, uma range operacional? Sim, o mercado se move por range operacional, onde você vai ter a estrutura interna, né, que é basicamente dentro da range operacional. Você vai ter o high, se for uma estrutura de alta, o high, o alto da range, e o low da range. Ok? Tudo que tiver dentro daqui é estrutura interna. Mas notem, se tivermos a olhar da perspectiva que este impulso principal, não é, é o nosso ponto de observação. Então, tudo que tiver aqui dentro é, não é a estrutura interna, ou dentro da range. Então, quando vocês começam a observar tudo de acordo ao conceito de range, vocês começam a entender de como é que a estrutura é formada e o que é que você tem que levar em consideração. Por quê? Porque a range, não é, o preço, ele é fractal. Então, logo, se eu olhar para aqui, isso também é uma nova range operacional, ok? Em que você tem dentro da estrutura e fora da estrutura. Ok? Se olharmos novamente, isso também é uma nova range operacional, em que isso aqui é dentro da estrutura, ou fora, tá, perdão, high e o low. Ok? Então, essa é uma forma de vocês olharem para a structure. E toda a estrutura, toda a range operacional, tanto nova como antiga, ela é formada, não é? Ou seja, é validada pela quebra na estrutura de uma range anterior. Ok? Tem que haver quebra na estrutura. Ok? Então, mais uma vez, preço fractal, então, isso que vocês veem aqui vão ver em tempo gráfico maior e em tempo gráficos menores. E, não obstante, se vocês tiverem a olhar para uma range, vocês precisam entender que ela é dividida em preços mais caros e preços mais baratos. Com isso, nós temos premium e discount. Se a estrutura é de alta, você vai olhar para premium, ou perdão, para discount, que são preços abaixo dos 50% da dealing range. Se vocês não sabem o que é premium e discount, eu vou fazer uma aula específica só a falar sobre premium e discount, ok? E aqui é onde nós procuramos por preços mais caros ou mais baratos, né, que é para a gente inserir ou meter uma compra. E aqui nós procuramos por preços mais caros, que é para a gente inserir ou fazer uma venda. Então, explicado isso da range, vai ficar muito mais fácil a gente olhar para o que temos mais lá acima. Então, aqui em cima, como já expliquei no exemplo anterior, o mercado faz baixos, altos, né? Mais altos, perdão, baixos, mais altos e assim consecutivamente. Cada range operacional que o mercado cria, ele vai originar quebra de estrutura nesses highs, porque nós estamos numa estrutura de alta. Então, high, high, quebra. E isso simboliza continuidade, mas é um ATT. O market precisa fechar acima dessas zonas que nós consideramos altos, mais altos na altura.
ok? Ou baixos mais baixos na altura, se nós tivermos uma tendência de baixa. Mas estamos a falar daqui de uma estrutura de continuidade para alta. Então, altos mais altos é a formação de uma estrutura de alto, ok? Mas tens que levar em conta uma coisa: se esse movimento todo está dentro de uma range operacional de tempo gráfico maior, isso que vocês devem observar, ok? Então vamos lá, levar em consideração que nós estamos num tempo gráfico assim, intraday, né? 15 minutos ou 1 hora. Então você vai olhar por 4 horas, vai olhar para o diário. Se esse movimento que a gente está a observar como alta não é simplesmente um pullback de uma range operacional de tempo gráfico maior. Então, nós estamos aqui a ter movimentos de continuidade, é claro, vamos ter quebra de estrutura, quebra de estrutura, quebra de estrutura, em que nós vamos ter a formação de baixos mais altos ou de altos mais altos. Isso é estrutura de continuidade. Para a mudança no estado de entrega de preço, para a mudança na estrutura, nós vamos ter duas coisas aqui. O primeiro termo, né, é o que vocês chamam de shift, o shift, perdão. Só que a formação de shift já envolve outros requisitos. Então vamos chamar simplesmente de choke, ou change on state of delivery, ou mudança de caráter, né? Vamos assim dizer. Então, aqui nós vamos usar a palavra swing point, ou seja, o ponto estrutural de balanço. Esses pontos estruturais de balanço são pontos importantes criados em que sistematicamente eles originam quebras importantes na estrutura. Né? Desta feita, se o mercado estiver a fazer isso, isso aqui é um swing point, porque ele originou, não é? Ele é o ponto inicial da mudança no estado de entrega de preço naquela determinada altura e originou a continuidade da estrutura. Logo, isso é um swing point. Então, aqui é a minha base, a minha zona de suporte. O mesmo acontece para o mercado de baixa, né? Vamos supor isso aqui. Então, aqui é a minha zona de suporte, é o meu swing point, right? Então, aqui, o swing point, por exemplo, aqui é zona de continuidade. Então, esse mostra a zona de suporte que está que vai suportar todo o preço caso ele volte e quiser continuar. Quando essa estrutura é quebrada, nós temos aqui uma mudança da estrutura. Mas essa mudança da estrutura pode ser prematura. Por quê? Porque isso pode ser um inducement e o mercado reagir no PDRA que tiver aqui embaixo e continuar a subir, ok? Ok, porque se nós olhamos para aqui, isso é uma espécie de break retest. Nós sabemos como é que acontece quando nós temos break retest. A maior parte das vezes o mercado entende que ali tem liquidez, ou o algoritmo entende que ali é para salvar e vos tiram. Então nós vamos esperar uma segunda quebra de estrutura que na Kulanga chamamos de Prime Setup modelo 2. Então logo aqui nós teremos uma segunda quebra de estrutura e aqui você tem uma confirmação de que ok, o mercado pode, ou seja, o mercado está a mudar, não é? A estrutura, né? Aqui temos uma mudança, né? Ou seja, a confirmação da mudança no estado de entrega do preço, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Normalmente o mercado volta, porque é para, em termos de price action, é para fazer o break retest, e em termos de smart money, para mitigar no fair value gap, porque se olharmos dessa forma aqui, isso aqui vai ter que displacement, vai ter fair value gap e por aí vai. Então ele vai mitigar aqui alguma coisa que é para dar continuidade. Muitos já pegam trades aqui que são mais experientes. Quem não é, espera mesmo a segunda confirmação, ok? Então o mercado vai indo construindo uma nova structure. Então nós temos aqui duas coisas, né? Tipo leitura de forma só de price action e vamos agora olhar para a leitura de forma com smart money. Bem, naturalmente, quando nós deixa eu apagar aqui. Nós sabemos, segundo a teoria do IPDA, né? Ok. Voltando ao que eu estava a dizer, desculpem. Segundo o próprio IPDA, né? O algoritmo, ou seja, a teoria do algoritmo, o delivery do price, nós sabemos muito bem que retracement e continuidade, né? Ou seja, impulso, retração, acumulação, reversão e isso aí. Acumulação está atrelado a equilíbrio. Expansão a order block, retração à liquidez oposta e fair value gap e a reversão à liquidez ou liquidez em alta concentração, certo? Então vamos olhar para aqui, continuidade da tendência. Naturalmente, se o mercado começar a reverter, right? Naturalmente, se o mercado começar a apresentar sinais de reversão, é porque ali vai descansar dois tipos de ordem, vai ser a stop losses, né, para os sellers e buy stop para break retest traders, ou seja lá os traders que estão a causar essa reversão ou as instituições, cada swing formado no mercado é uma zona com concentração de liquidez. Por quê? Porque nós traders não totalizamos nem 1% do volume total que o mercado mexe. Nós temos por ali 15 milhões, né, ao total de traders hoje em dia, ou menos que isso. E o mercado move em cada hora 1 bilhão. Então nós não mexemos quase que nada no market, parem de se iludir. Okay, então vamos dizer que
uma instituição ou várias instituições se posicionaram aqui como sellers e aqui está a descansar algum tipo de liquidity. Então, aquelas que têm mais dinheiro vão manipular o mercado que é para stopar as outras, mais ou menos como funciona. O algoritmo, nesse caso, vai arranjar esse dilema. Então, nós temos aqui um tipo de liquidez chamada de buy-side liquidity e uma espécie de buy stops também, ok? Então, nós temos aqui buy stops descansando e stop losses dos sellers, nesse caso. Então, o mercado, quando ele vier fazer essa zona, o mercado, o preço, ele só se move por dois motivos, liquidez e fair value gap. Logo, aqui internamente, você vai ver ele tirar a liquidez, que ele construiu outrora, e a mitigando o fair value gap. E numa das vezes, como eu expliquei na aula passada não, como eu expliquei lá no exemplo passado, ele vai vir pegar, se calhar, preços mais baratos. Então, ele vai pegar aqui fair value gap para vir buscar o premium discount e vai encontrar um PDRA aqui. E nesse processo que ele fez, não é, de cair, ele construiu liquidez. Então ele vai tirar, vai equilibrar e vai buscar novamente liquidez. Quando ele chegar aqui, tirou todo o buy side liquidity e aqui já terá gerado mais um fair value gap. Então, logo, ele vai voltar aqui novamente e vai fazer o mesmo processo consecutivamente. Isso é para setups de reversão e continuidade, perdão. Para setups de reversão é muito simples. Nós vamos olhar para o que o IPDA fala sobre reversal, que a reversão está atrelado às zonas de pool of liquidity. Então vamos olhar para aqui. Normalmente, quando o mercado está para fazer alguma reversão grande, ele chega ao topo e começa a acumular ordens. Desta feita, ela vai manipular antes de cair, vai se calhar induzir para baixo, que é para induzir os sellers, depois ir para cima, que é para induzir os buyers, tirar liquidity, depois você se assusta, o mercado começa a derreter na vossa cara e vocês não entenderam nada. Porque é simplesmente o ciclo indutivo, ok? O mesmo acontece para os buys, para as estruturas de alta, o mesmo acontece para as estruturas de baixo. Ok? Então você vai ter aqui Fair Value Gap, vai vir tirar acessar liquidity, botar para dentro da estrutura, que é para mitigar novamente Fair Value Gap, tirar a liquidez interna, para sair da estrutura e mitigar liquidez externa. Ok? Então vamos pegar aqui uma espécie de exemplo, né? Vamos ir aqui para o market, vamos tentar ver alguma espécie de. Isso é cripto, né? Deixa-me sair. Let me get out of here. Let me get out of here. Alright. Vamos lá observar aqui este exemplo. Esta zona é exatamente isto. Isso aqui. Vamos lá. This is good. Let's see. Então, nós aqui observamos, nós temos aqui supostamente um setup de continuidade e um setup de reversão. Ok? Deixa eu apagar aqui toda essa merda. Desculpem os palavrões. Aí já vou. Então, vamos olhar aqui. Se formos olhar a lógica de price action, nossa range operacional é esta, ou podemos olhar só para esta zona aqui. Nós conseguimos ver que o mercado fez high highs, ou alto mais alto, baixo mais alto e por aí vai. Se olharmos para a lógica de price action, nós temos aqui várias informações. Primeiro é a liquidez que ele tirou antes de cair, tirou mais essa liquidez antes de subir, acumulou, manipulou novamente e depois voltou a subir, deixando essa break aqui, ok? Se nós analisarmos mais uma vez aqui, o market tira este low antes de subir e mitiga alguma coisa nessa zona aqui, depois ele começa um processo de alta, ok? Então nós estamos aqui a provar novamente a teoria que eu disse. Aqui é o alto do buy side liquidity, right? Então ele constrói liquidez antes de cair, tira a liquidez antes de subir, ataca a liquidez e volta para a zona de entendimento. Então aqui nós conseguimos ver novamente, tirada a liquidez, voltado para o fair value gap, subiu novamente, tirou liquidez, voltou para a zona de interesse, que é a hora do bloco, novamente tirou liquidez, voltou para dentro da hora do bloco e voltou a subir. Então essa é a construção clássica para paisagem de smart money ou liquidity, usando a lógica de liquidity. E aqui nós temos o que? Retirada de liquidity, accumulation e depois o mercado joga. Reversão, setup de reversão com displacement e fair value gap aqui. Ok, e nós conseguimos ver que ele mitigou no fair value gap que está aqui embaixo. Depois continuou simplesmente a cair. Novamente tirou a liquidez oposta, voltou para dentro da structure, mitigou nesse liquidity void ou imbalance que chamam, né? E assim vai. Notem, à medida que ele vai caindo, está a frear, ele faz o que? Ele constrói liquidez. Logo, nós aqui supostamente vamos ter o que? Se calhar uma manipulação e depois uma construção de paisagem para alta. Ok, manos? Vamos tentar observar um pouquinho mais. Aqui novamente, build liquidity ao drop, pegou PDRA aqui e pum, disparou para cima. Ok? Não há muito o que se dizer. Então, para entender a structure, vocês precisam saber onde vocês estão, para o mercado estar aí, está a ir, né? E por aí vai. Não é muito difícil, mas vocês lacam sempre na questão de análise da estrutura. Aqui, né, nós estamos perante uma mudança na estrutura, né, que é de alta para baixa. Mas nós não temos uma reversão total, porque o swing low dessa zona é esta zona aqui.
O swing low é esta zona ali, a zona de suporte é esta aqui. Logo, nós só temos uma mudança no estado de entrega do preço temporária ou provisória. Por quê? Porque o market só saiu dessa alta aqui por causa das posições institucionais, que ele vai buscar aqui alguma coisa, seja lá em discount, seja lá PDRA, seja lá liquidity, que é para voltar a subir o ciclo de continuidade. Isso é um setup de continuidade. Mas aqui nós tivemos uma pequena reversão. Ok, mano? Uh, Se gostou do vídeo, põe um like. Se não gostou, lamento. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos. E muito obrigado a todos e até a próxima.